Gravando. Carlos, tem uma daquelas orações bonitas para a gente hoje? Vamos tentar. Então tá bom. Oremos ao Senhor, irmão. Pai amado, graças te damos, te agradecemos por todo o teu amor e misericórdia. Adoramos e engrandecemos o teu nome, pois tu és o nosso Salvador. Nunca seremos completos fora da tua presença, pois tu és nosso alicerce e nossa fortaleza. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, irmão, nesta live, e peço que nos capacite, Senhor, a aprendermos sobre tua palavra. Possamos praticá-la com sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei se os irmãos lembram, eu já falei com o Carlos hoje, que eu quero ver primeiro com vocês, versículo, acho que é o 26 do capítulo 10. Boa noite, Alves. Boa noite. Está chegando aqui. Isso, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 10, 26, até vocês estão em pauta comigo. Alguém tinha que ter perguntado semana passada sobre esse versículo, ninguém perguntou, aí eu fui em frente, mas não podemos pular o 26, que todo mundo não, mas muita gente tem dúvida aqui, né? Então, lê para a gente Daniel, na realidade não pode ser só o 26, né, porque a frase só termina no 27, então lê o 26 e 27. Por favor. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, quem está assustado? Eu. Então, são palavras fortes, né, Carlos? Forte. I'm sorry. Palavras fortes. Yes. Boa noite, César. Acabamos de ler Hebreus 10, 26 e 27. Tá? Não ficamos assustados com você, não. É com a passagem. Boa noite, César. Boa noite, good night. Então, tem essa passagem aqui, se não me engano, tem uma passagem mais ou menos assim em Tiago, e também Jesus falou sobre um pecado pelo qual não existe perdão, né? E quando nós chegamos nessas passagens, geralmente as pessoas têm dúvida, as pessoas questionam por quê? Ninguém quer cometer esse pecado pelo qual não existe perdão. Não é? Eu quero minha salvação. Vocês também não querem a salvação? Amém. Queremos, claro. Claro, né? Então, o que seria isso, né? Olha de novo. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E ainda entra no 27, né? Mas sem uma terrível expectativa do juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Né? Então, o que seria? Até já me coloquei nesse versículo de pensar sobre um pecado que eu cometi uma vez, me arrependi, pedi perdão a Deus, fiz aquele voto a Deus, né? Nunca mais, Senhor. Porém, o que aconteceu, Daniel? Foi lá e pecou de novo. Mesma coisa. E não foi uma vez, duas, três, quatro, né? Quantas vezes? Né? E aí, então? Será que eu me encaixo, né? Eu já me encaixava nesse versículo 26. Eu gostaria de ler alguma coisa aqui do comentário, que eu acho que ele colocou bem aqui. Ele diz, deliberadamente está colocado como a primeira palavra na sentença do autor, acrescentando um toque vívido.
O que ele tem em mente é uma rejeição deliberada da verdade, depois desta verdade ter sido aceita. A extensão da luz que já tinha brilhado no coração. Uma preferência consciente pelas trevas. Ele não fala tanto de um ato de pecado, mas de uma condição de pecado, pois a força do verbo é uma ação repetida, se continuarmos pecando. Ou uma tradução diz, se insistirmos em pecar. E aí diz, né, se o sacrifício único de Cristo for rejeitado, o que esperar então? A natureza singular do sacrifício de Cristo é como uma espada de dois gumes. Por um lado, é tão eficaz que não precisa ser repetido. Mas, por outro lado, não pode ser repetido mesmo que disso haja necessidade. O abandono do cristianismo, portanto, traz a condenação final. Então, não sei se essa parte ajudou. Mas vou tentar resumir e depois abro para suas perguntas. Então, o que seria esse pecado? Certamente é algo proposital, né? A pessoa insistindo no pecado, ela não tem desejo de sair do pecado, e é uma rejeição de Cristo, né? Então, creio eu que a pessoa que está preocupada, né, se ela cometeu ou não cometeu esse pecado, dificilmente cometeu. Porque já a preocupação com o pecado já mostra que não é nosso desejo continuar nesse pecado. Agora, creio também que a pessoa que está com um problema, né, se seu problema é o medo, seu problema é cobiça, seu problema é raiva, devemos procurar ajuda, né? Devemos pedir um irmão, o que eu faço, né? Qual é a solução para sair desse problema? Mas acho que essa pessoa não se enquadra nessa condição aqui. Então, perguntas e comentários? Ninguém? César? A minha internet acho que não está muito boa. Ah, tá. Porque toda hora está falhando para mim aqui, né? Está congelando toda hora. Não caiu, mas para mim está falhando. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir direito. Estou ouvindo. Eu vejo que... Bota aí para falar aqui. Pode falar, irmão. Eu vejo que aí a pessoa, na verdade, ela tenta sempre escapar, fica lutando, né? Uma luta constante com esse pecado que ela vem a estar cometendo, né? Aí mesmo pedindo a Deus ajuda e ela não está conseguindo sozinha, como o irmão falou, né? Pedir ajuda, né? Uhum. Até para que o outro irmão, além de orar, também ajude ele com alguma coisa, de alguma maneira, né? Que venha ajudar o irmão a sair desse problema que ele se encontra, né? Sim. Pegar uma outra estratégia, né? Não sei se eu vou falar a frase certa que eu ouvi uma vez. Tolo é pensar que você pode continuar fazendo a mesma coisa e conseguir um outro resultado, né? Porque se eu continuo fazendo sempre do mesmo jeito, o resultado que eu vou ter vai ser sempre o mesmo resultado. Então, o pecado continua sempre, né? Eu vejo assim, fala aqui que não tem mais o quê? Sacrifício. Uhum. Então, resta mais sacrifício. Qual é o sacrifício? Agora, você continua no pecado. Aí é complicado, né? Porque já diz aqui que você certamente é horrível, de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Que adversário que se torna aí? Somos nós mesmos, adversários do Senhor? O que a minha fala mais claro, Alves, a minha diz, né? O fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E quem está
indo contra Deus, se torna inimigo de Deus. Então, seria a pessoa que está teimando no pecado. No pecado. É. Ah, entendi. Porque eu estava assim, o inimigo é você mesmo e se tornou inimigo de Deus. Porque quando você rejeita a palavra e continua no pecado, você se torna o quê? Um inimigo de Deus. Não quer ouvir o que Deus tem que passar para nós. Então, é isso. Então, muito assim, você fica, realmente tem que ficar com medo mesmo, porque aí tem que estar com temor mesmo, porque ser rejeitado pelo seu pecado vai ser... Então, você tem que cuidar, se policiar muito para poder não entrar nesse texto. Então, creio eu, que, Alves, que hoje eu estou olhando para 2, 4, 6, 7 pessoas que esse não é seu caso. Nós estamos procurando agradar a Cristo, não é nosso desejo permanecer no pecado, nosso desejo é agradar a Deus, né? Nosso desejo é andar na luz. Então, ele fala essa parte aqui muito forte, até o versículo 31. Se o versículo 27 não assustou, versículo 31 diz, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Do Deus vivo. Então. Deus é amor, Deus é misericordioso, é um Deus cheio de graça, mas ele também é um Deus justo. É um consumidor. Não devemos ir contra Deus, que contra Deus você vai se dar mal. Né? Na contramão, né? Isso. Aí, então, entrando no versículo 32, o autor dessa carta, ele muda de tom, porque ele está conversando com os irmãos lá, como poderia falar com a gente cá, porque ele espera deles algo diferente, né? Ele fala do 26 ao 31, aquelas palavras fortes sobre como seria ir contra Deus, mas ele não imagina que os irmãos se enquadram naquele cenário. Então, vamos ler aqui. Daniel, pode ler para a gente do 32 ao final, capítulo 10, 32 ao 39. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ele será ricamente recompensado. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, eu não sei quantas aulas minhas vocês já assistiram, mas se já assistiu algumas minhas aulas, várias vezes eu já disse o que eu vou dizer agora. Essa é uma das minhas passagens prediletas. Porque tem tantas, né? Tantas passagens bonitas, tantas passagens que nos incentivam na palavra de Deus. E esse finalzinho aqui eu gosto muito. Mas vamos voltar para o 32. Aqui... O que o autor dessa carta diz para os leitores? Lembrem-se. O que os irmãos precisam lembrar? Aqui parece que eles têm já algum tempo na caminhada, né? Não sei se são, quantos anos são, mas
devem voltar a lembrar quando se converteram, né? Os primeiros dias depois que foram iluminados, né? E eles entrando em Cristo Jesus, encontraram maré mansa. Tudo do bom e do melhor. Não. Não foi, né? O que diz aqui no 32? Suportaram muita luta, muito sofrimento. Daniel. E versículo 33 mostra que quem estava passando por essas dificuldades? Servo do Senhor. No 33 diz, né, que vocês se fizeram solidários com os que assim foram tratados. Quer dizer que naquela época era quase geral, né? A perseguição contra a igreja era generalizada e seguir a Cristo era muito difícil. Né? Nós, aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade, né? Podemos adorar a Deus livremente. Livremente. Até a igreja tem isenção, né, de impostos, certas vantagens, como uma instituição sem fins lucrativos. Isso, graças a Deus. Graças a Deus por isso, né? Mas naquela época, olha, por exemplo, o versículo 34. O que aconteceu com alguns irmãos? Também foram presos, insultos, né? Foram insultados. Então, alguns foram presos, né? E outros receberam roubos dos vossos bens, foram tomados os bens dele, digamos assim, foi tomados, né? O que eles tinham foram tomados, né? Exato. Eu escutei assim, Alves. Não sei se foi exatamente assim, mas acho que foi pelo menos mais ou menos assim. Vamos imaginar, Ricardo, que você tem uma loja de material de construção, tá? Você tem sua lojinha lá e o representante do Império Romano passa e diz que você precisa colocar lá uma imagem do imperador e colocar lá que César é Deus, né? E você diz, não, eu não posso fazer isso, que meu Senhor é Jesus. Então, se você não aceita servir a César, então sua loja vai ser fechada e vamos tomar todos os seus bens. E o que ele vai fazer? Se somos fiéis a Cristo, então não podemos negar Jesus. Então, alguns irmãos perderam seus bens, né, por causa de Jesus. Outros foram presos, porque declararam que Jesus Cristo é o Senhor. E eu gosto muito, no finalzinho do 34, que diz que esses irmãos que seus bens foram tomados, que passou pela cabeça deles? Diz, aceitaram alegremente o confisco dos bens, pois tinha certeza que com o Senhor seria retribuído muito mais. Então, a minha fala, temos bens superiores e permanentes. Até volta aquela palavra que temos visto muitas vezes nessa carta, né? A palavra superior, que Cristo é superior. Então, a recompensa que Jesus nos oferece, também essa recompensa é superior. Boa noite, irmã. Seja bem-vinda. Boa noite. E né, que o que Cristo nos dá não é só superior, mas dura para sempre. Enquanto os bens desse mundo são transitórios. E de duas formas, né? Uma, que o dinheiro que você tem hoje, se não entrar mais, vai gastar e vai acabar. Mas o outro, que mesmo você conseguindo muitos bens nesta vida, um dia nós vamos morrer e tudo vai ficar para trás, né? Mas se nós, estando em Cristo, temos uma recompensa superior e
eterna. É, eterna. Amém. Amém, Amém. aleluia, glória a Aleluia. Deus. É. Glória a Deus. Então, agora entramos no 35, que tem essa palavra muito forte, muito boa, né? Olha como o autor da carta está incentivando a igreja, né? Isso aqui faz uma boa pregação, né? Quem quer pregar no domingo pode pregar aqui o final de Hebreus capítulo 10. Então, meus irmãos, não abram mão da confiança que vocês têm. Por que não? Porque tem grande galardão. Grande galardão. A minha diz, será ricamente recompensado. Né? Então, graças a Deus. E aí, então, isso nos leva o quê? No 36. Se temos essa recompensa, vamos perseverar. Né? Já falamos tantas vezes sobre os atletas numa corrida, como pode tropeçar, pode cair, mas levanta só para terminar aquela corrida. Às vezes nem para ganhar uma medalha, só para dizer que eu consegui, eu cruzei a linha de chegada. Se eles fazem aquilo por causa de uma corrida, imagina a gente, né? Nossa vida cristã. Então, vamos perseverar, né? Precisam perseverar para ganhar aquilo que Deus prometeu. E aí, entrando no versículo 37, me faz lembrar de um louvor que a gente canta às vezes na igreja, até que é a parte dos homens e das mulheres, né? Que em breve virá, não tardará. Lembra essa parte? Breve virá, não tardará. Mas então, em breve, muito em breve. E por esse breve pode demorar alguns anos. Aí eu fico olhando, né, que até eu estava ontem ouvindo comentários sobre Daniel, diz que, fugindo um pouquinho do assunto, porque, olha só, eu estava vendo que o sonho de Daniel, a interpretação para o rei, o Nabucodonosor, você diz que já tem 6 profecias já de Daniel. Diz que tem uma 7ª, né, para cumprir ainda. É verdade? Será? Porque ele falou sobre o rei da Babilônia, aí depois veio Ciro, o de prata, o rei de prata, depois veio de bronze, o de ferro e de barro, e ainda tem o 7º profecia do sonho do faraó, do rei Nabucodonosor, para ainda decifrar ainda. E ainda continua essa... Não, então, Alves, aquela pedra que quebrou a estátua, que se transforma numa montanha, representa o reino de Cristo. E Cristo já está reinando. Cristo já está reinando, né? Então nós hoje podemos entrar no reino de Deus, né? Seguindo Cristo, nós já estamos nesse reino, até o reino que está sendo descrito nessa carta, esse reino superior e permanente. Isso, porque é a pedra que não precisou de corte de mão de homem. Isso. Então, é a pedra que mudou todos os reis, tanto de ouro, de prata, de bronze e de ferro com barro. Esse é Jesus. Então é Jesus, é isso que eu estava... Então. Essa era a 7ª profecia aqui, do sonho do rei, Nabucodonosor. Então, aqui ele está terminando no 37, em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. Então, Jesus há de voltar. A gente pode pensar que ele está demorando aos nossos olhos, né? Olhando para nosso relógio, para nosso calendário. Mas Jesus há de voltar e voltará no dia certo, no momento certo. O que cabe a nós está no 38. O que cabe a gente? Viver pela fé. Viver pela fé, né? Confiar nele. Né? Não, aí no 38 também fala, né? Não vamos retroceder. Jamais. Né? Então, o 39 que está sublinhado na minha Bíblia também, né? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós somos dos que creem e são salvos. Né? Amém. Então, essa é
o incentivo do pregador, né? O incentivo que vem da palavra do Senhor. A Vamos lá, minha Daniel. tradução, Vamos caminhando. Amém. a minha tradução diz que nós somos da fé, somos Isso. daqueles que confiam. Aham, então, nós somos aqueles que confiam, que são salvos. Essa expressão aí, o justo, né? Aham, Viverá pela fé, ela também aparece em Gálatas e em Romanos, né? sim. Até é uma citação que vem lá de Abacuque. Abacuque, É. Deixa eu ver aqui qual capítulo que é. Abacuque. 2, 3 e capítulo 4. 2, 3 e 4. Querem ir para lá? Vamos para Abacuque. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Sua Bíblia tem Abacuque? Bem, Tem alguma que não tem? Às vezes a gente não costuma abrir em Abacuque, né? É um dos profetas menores, um livro pequeno. Não sei se vocês lembram do contexto do profeta Abacuque. Abacuque, ele faz uma queixa a Deus, porque ele vê o povo de Deus, né, que é um povo que Deus ama, mas um povo sendo castigado por um outro povo ímpio, né? Então, Abacuque diz, mas como, Senhor? Como é que o povo santo vai ser derrotado por um povo ímpio? E Deus está falando, né, que o povo santo também não foi tão santo, né? Um povo que abandonou o Senhor, um povo que foi desobediente, um povo que agora será castigado. Mas então, aí vem o versículo 4, 2:4. O ímpio está como que é? Envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. E a pergunta, olha o versículo 6. Abacuque está reclamando com Deus. Todos estes povos um dia irão dele, com canções de zombaria, e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Então, ele está vendo tudo errado e pede para o Senhor agir. E no final desse livro, que nós temos uma palavra muito bonita, e quem gosta sempre de ler para a gente na reunião de oração é nosso irmão Adajalvo. Pode ler para a gente, Márcia? Capítulo 3, do 16 ao 18. só um minuto. Ali. 16 ao 18. Uhum. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O 19 também, me perdoe. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. Amém. Essa é a oração dele, né? Isso A aí. oração de Abacuque. Então, ele vê tudo errado, né? Tantos problemas, né? Nós podemos falar sobre Covid-19, problemas na economia, um monte de coisas, mas como ele termina? Eu vou colocar minha fé no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Amém. no Senhor haverá a vitória. O justo viverá pela fé.
né? Confiando. Mesmo na hora do aperto, né? Mesmo na hora da dor, mesmo na hora da dificuldade. Vamos voltar para Hebreus, então? Palavras maravilhosas. Sim, Essa palavra, ela é... parece ser a palavra de Deus, né? Parece? Gostei dessa, Léo. É. Então, todo mundo sabe que está aí no capítulo 11. Pela fé. Isso, é fé, é fé. Fé. É o capítulo da fé. Então, coloca na sua cabeça, memoriza, né? Se alguém quer saber sobre fé, vai para Hebreus 11. Né? Como 1 Coríntios 13 tem sobre o amor, aqui, Hebreus 11 é o capítulo da fé. Vamos ler só um pedacinho aqui. A gente vai devagarinho, tudo sem pressa. Deise pode ler capítulo 11, do 1 ao 3. Eu? Aham. Eu? Tá. Sim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Verso 3, né? E pela fé. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Muito bem. Então, temos uma definição da fé no versículo 1. O que é a fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1? Fé é... Aquilo que a gente não consegue ver, mas sabe que pode esperar com toda certeza do Deus todo, Deus vivo, Deus poderoso, né? Muito bem, resumiu bem, Alves. Aqui diz certeza daquilo que esperamos, prova das coisas que não vemos. Porque se já vemos, por exemplo, se alguém me diz que você vai ganhar uma caneca vermelha, aí eu já ganhei, eu já tenho. Já guardo para mim, já tenho certeza. Mas se alguém me promete alguma coisa, ainda não vi. Então, vou ter que Aí esperar. fica ansioso. É. Mas nós ficamos ansiosos, né? Uhum. Mas diz a palavra que não deveis ficar ansiosos por aquilo que, né? Por essas coisas, mas sim ficar firme, Isso. aguardando o Senhor, até vindo alto. Amém. Então, vou ler alguma coisa, não sei se vocês olharam o esboço de hoje, já estamos entrando no capítulo 11, e aqui o esboço diz, esse capítulo é uma descrição do que a fé faz e como a fé funciona na vida das pessoas. Né? Então, a fé é Deus fala para a gente, nós ouvimos suas palavras. E quando nós confiamos naquilo que Deus falou, né, aí estamos agindo com fé. Até se olharmos para Adão e Eva lá no jardim, temos o inverso, né, o oposto. Que Deus falou sobre o fruto lá, né, que não poderia comer, mas acabaram dando ouvidos à serpente ao invés de ouvir a Deus, né? Então, hoje também é a mesma coisa, né? Deus está falando uma coisa e tem um monte de gente falando outras coisas. Né? Qual voz que nós vamos escutar? Né? Onde está a verdade e qual caminho que nós vamos seguir? Então, quando nos confiamos naquilo que Deus fala, aí estamos agindo por fé. Também aqui no versículo 2 diz, que nós vamos ver nesse capítulo, que os antigos, quando agiram por fé, receberam aquilo que buscavam. Aí dá o primeiro exemplo, versículo 3, até entra, Ricardo, depois você fala para os irmãos sobre aquele professor no YouTube, né?
que fala sobre a existência, a criação de Deus, né? Mas o versículo 3 já fala, pela fé nós entendemos o quê? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. E aquilo que se vê com os olhos, né? Não foi feito daquilo que é visível. Porque como é que Deus fez as coisas? Hora visível. Deus foi falando, né? Foi isso. Vai acontecendo. Que aí tem uma piada, deixa eu ver se eu consigo contar direito, sobre o diabo e Deus. Uma aposta ali de quem iria sair melhor. Então, Deus pegou o barro, formou o homem, soprou no homem e o homem virou um ser vivo. Aí chegou a vez do diabo. E o diabo estava lá e ele, antes de agir, ele diz, Deus me empresta um pouco de barro. Aí Deus fala, não, mas você tem que arrumar seu próprio barro. Você não vai fazer as coisas, mas como? Como? Barro ele não, nem barro ele tem, né? Como é que ele vai criar um homem? Então, Deus, do nada, Deus foi falando, haja luz, haja as plantas, haja aves, haja, né, o mar. E tudo foi se formando. Do invisível, né, fez visível. Então, pela fé, nós entendemos que foi assim. Não é assim? Deixa eu ver aqui. Diz aqui, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esses homens receberam a aprovação de Deus. Não existe recompensa melhor. Confiaram em Deus e no que Deus disse. Por isso, seguiram a verdade que Deus lhes revelou e foram abençoados por Deus. Então, vamos por etapa aqui. Carlos, pode ler versículo 4? Só o 4, por enquanto. Tem que abrir o microfone, Carlos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Tem cada frase na Bíblia que é espetacular, não é? Como é que o morto fala? Pelas suas ações, né? O exemplo que ele deixou. Não é? Então, o que Abel fez que ainda serve para a gente hoje? Oferta. Agradou a Deus. Agradou a Deus, né? Diz que pela Se fé alegrou, ele fez, né? Ele ouviu o que Deus queria, ele fez aquilo para agradar a Deus. E aí, então, nós estamos aqui no dia 1º de março de 2021, não sei quantos anos depois de Abel, que seriam 6.000 anos, 7.000 anos, não sei quanto tempo tem, 10.000 anos. Estamos falando sobre, a Connie está me corrigindo aqui, não sei quanto tempo, Connie. Mas 5.000, você acha? Tá bom. Segundo o cientista lá, né, pelas contas, é uma média de 6.000 anos. Ah, tá. E tem a Terra, e foi quando Deus criou, né? Então, a ciência mostra isso. Ah, então tá bem. Então, 5.000 anos, 6.000 anos, por aí. De qualquer forma, tanto tempo depois, Abel ainda está falando. Pela atitude dele, né? Pela fé que ele demonstrou. Vamos ver mais um aqui, que ainda tem um versículo de sobra. Mário, pode ler 5 e 6? Então, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte,
já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Obrigado, irmão. Eu não sei se alguns de vocês já memorizaram o versículo 6, mas se você não memorizou, vou dar um dever de casa. Memorizar Hebreus 11, 6. E se você não sabe como memorizar, vem uma dica do irmão Hilário. Irmão Hilário, não sei se vocês sabem, durante muitos anos trabalhou como motorista de táxi. Ele escrevia os versículos no papel, ele colocava ali no painel do carro, no volante do carro, enquanto ele parava no sinal, ele lia e memorizava. Então, coloca no papel enquanto você está na condução, quando está almoçando, na fila do banco, vai memorizando os versículos. Eu não sei muito sobre Enoque, a Bíblia quase não fala de Enoque, mas é interessante que ele entra nesse capítulo, que realmente é um caso especial, né? Que ele não morreu, ele foi direto a Deus e diz que ele agradou a Deus pela fé que ele demonstrou em Deus, embora não temos muitos detalhes. Mas vamos tentar, até em parte, memorizar é bom, porque a gente vai esmiuçando o versículo, vai meditando no versículo. Como é que é o versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem quer se aproximar de Deus precisa crer o quê? Ele existe. Que Deus existe, mas não só que ele existe. Quem mais? Que recompensa aqueles que o buscam. Né? Que vale a pena, né? É verdade. Que adianta você falamos sobre ansiar por alguma coisa, mas se você fica, eu sei que, né, que já infelizmente existem patrões que a pessoa entra numa empresa, começa a trabalha um mês e no final do mês o patrão não paga. Aí ele promete, mais um mês que no mês que vem, né, vou ter. Aí vocês vão ganhar em dobro. Aí, mas e nada, né? Quando nós estamos confiando em seres humanos, às vezes temos nossas decepções, né? Decepções no casamento, decepções no trabalho, decepções, né? Todo lugar. Mas com Deus não é assim, né? Temos que acreditar que esse Deus existe. E o que ele faz? A outra Bíblia mais antiga diz ele é o galardoador daqueles que o buscam. Galardão é a recompensa, né? O prêmio. Né? Uma bonita versão, né? Muito bonito, né? A gente lendo é muito bonita a expressão. Mas para quem não entende de galardoador, aqui diz que é recompensa. Muito bem. Vamos ler só mais um versículo, aí a gente vai parar por hoje, porque eu quero deixar essa parte. Abraão ocupa do versículo 8 ao 20. Vamos deixar Abraão para a semana que vem. Mas vamos falar sobre Noé. César, pode ler o 7? Espero que não congele. Pela fé, Noé, quando avisado... Eu consertei. Não, deixa eu pensar na aula. Deixa eu... Repetindo. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Aqui também tem várias ideias profundas, não tem? Lembra que nessa época de Noé, ainda não chovia. Eu não sei como Deus fazia, mas regava o chão através de águas que subiam do chão, né? Todos, não sei exatamente como era, né? Que eu não estava lá. Mas então, imagina esse Noé falando para as pessoas que iria chover, se nunca ninguém viu chuva. Mas Deus falou com ele e ele acreditou no invisível. Foi o que vimos no início, né? Sobre a fé. Que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova de coisas que não vemos. Então, aqui também fala no 7. Noé, avisado sobre coisas que ainda não se viam. Né? Com temor do Senhor, respeito a Deus, santo temor. O que ele fez? Ele construiu a arca. Também, não sei se essa arca é mais ou menos do tamanho de um Maracanã. É algo muito grande. Então, quanto tempo ele levou para construir a arca? 100 anos. 100 anos. E você, para construir essa casa, César, vai levar 20 anos, 30 anos? Espero que não leve 100 anos, não. Mas ele foi fiel ali, né? Deus falou e ele fez tudo como Deus mandou. Então, vou jogar uma pergunta para vocês agora. Olha o finalzinho do 7. Por meio da fé de Noé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Como é que Noé condenou o mundo? Que ele ficou xingando todo mundo? Só tinha pecador naquela época. Hã? Só tinha pecador lá onde ele vivia, lá, naquela cidade lá. Naquela... Sim. E aí? Eu acho... Era tudo idólatra, era todo mundo pervertido, todo mundo... Aí ele avisava as pessoas, você sai dessa vida, jacaré, sai daí. Gostei, Carlos. Gostei. Eles não acreditaram, né? Muito bem. Essa eu vou escrever. Sai desta vida, jacaré. Ele avisou os caras, não, ainda tá bom assim, tá, do jeito que tá bom. Aí o cara assumiram a prática e deixaram, aí entrou no barco e caiu fora. Isso. Então, Márcia, como é que Noé condenou o mundo? Eu acho que, desde o momento que ele falou o que ia acontecer, ninguém acreditou, né? O mundo ficou... As pessoas, né, foram condenadas, né? Porque elas ouviram, mas não quiseram acreditar, né? A si próprios se condenaram. O que eu vejo é que, por que numa empresa, o funcionário que faz tudo certinho, geralmente é mal visto pelos colegas? Não acontece, Alves? Você tem aquele funcionário padrão, certinho. Todo mundo gosta? Puxa saco. Eu penso Então, vai responder, Daniel. Pode falar, Daniel. Porque, tipo assim, eu penso assim, lá onde eu trabalho com telemarketing, né? Aí eles te dão um tempo que você tem que atender, você tem que atender em 3 minutos. Só que eu falo assim, poxa, é impossível atender em 3 minutos, não dá para atender em 3 minutos. Aí vem uma pessoa, vai lá e atende 2 minutos e meio. Entendeu? Aí a gente pega, poxa, por que você atendeu 2 minutos e meio? Agora ele vai achar que todo mundo também pode atender. Entendeu? Se ninguém conseguisse bater aqueles 3 minutos, seria bom, mas vai uma pessoa lá e consegue fazer. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas o que eu vejo é que é uma pessoa fazendo as coisas certas, quem faz errado, o erro, fica mais aparente. Não é assim? Então, é o que eu vejo aqui, Noé, tendo fé em Deus,
confiando em Deus, ou até também, como o Carlos falou, né, sendo um homem do bem, um homem fazendo as coisas certas, aí sua atitude certa já condena os outros. Mostra que os outros não estão se enquadrando naquilo que Deus deseja. Então, eu entendi assim, não sei se faz sentido. Eu vejo que Noé foi uma pessoa muito obediente a Deus, porque foi passando os tempos e ele construindo. Então, ele conversava realmente muito com Deus e foi confiante naquilo, né, na palavra de Deus, que ia haver o dilúvio, ele creu e a obediência dele salvou a família dele, né? É isso que nós devemos confiar no Senhor para que a nossa família também seja salva na vida do Senhor. Até essa ideia acho que tem em 1 Pedro, que fala sobre a salvação se comparando com a arca, né? Verdade. Então, Muito bem. O que eu queria fazer que nós pulamos, ou eu deixei pular, no final da outra folha, do capítulo 10, temos sempre essa palavra aqui, né? A aplicação da palavra. E nós temos 4 perguntas aqui. E gostaria de tirar 5 ou 10 minutos para pelo menos falar sobre 2 perguntas aqui. A primeira pergunta é: como é que um irmão pode incentivar você na prática do amor e das boas obras? Voltando para capítulo 10, nós tínhamos lá no 10:24, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Qual a ligação entre um irmão e o outro irmão e as nossas atitudes? Faz a pergunta de novo, por favor. Não, a pergunta está aqui. Como é que um irmão pode incentivar você na prática do amor e das boas obras? Você precisa de incentivo? Eu acho que você receber uma ligação de um irmão te incentivando, ele já está te incentivando as boas obras. Entendeu? Oi, irmão, como é que você passou o dia? Como é que você está? Olha, não te vi na reunião no domingo. Aconteceu alguma coisa? Ele já está incentivando. Verdade. É uma coisa... Cortou. E é uma coisinha tão pequena, né? Parece ser pequena, né? Uma coisa que eu vejo, meus irmãos, que me incentivam, uma coisa que me incentiva é quando eu vejo que um irmão, ele ama Deus, ele ama os irmãos, ele faz o que é certo, e aí aquilo me chama atenção. E isso me incentiva muito a fazer como aquele irmão faz, né? Ele pratica boas obras, ele faz o que é certo, segundo o olhar de Deus, né? Isso me incentiva muito. Então, o exemplo do irmão. Quando a gente faz errado, a gente está dando mau exemplo. E quando faz bom, fazendo certo, está dando bom exemplo. Então, isso incentiva. Dá exemplo de um irmão que você quer? Tá bom. Vamos para a outra pergunta. Como é que a certeza da volta de Cristo ajuda você a permanecer firme na fé? Que nós vimos esse finalzinho aqui que diz, né? Aquele que vem virá, não demorará. Como isso nos ajuda a perseverarmos? Pela promessa que ele nos fez e o conhecimento, até pelo Velho Testamento, dos antigos, dos que passaram naquele tempo, e ver a vitória que eles tiveram, entendeu? E creram, e nós vemos as passagens, nos faz sentir com vontade também de continuar no mesmo caminho para receber essa vitória no final. E a vitória da salvação.
Eu acho que essa esperança é fundamental, né, para a gente sempre ir em frente sem desanimar. É porque já está bem, a vida dele está terminando já aqui, o celular dela já vai apagar já. Mas o que eu senti no parte do Evangelho, eu dava carona uma senhora cega, toda vez ela me esperava certinho no portão dela, eu dava carona a ela para ir para a igreja, que era um pouco distante. Então, aquilo eu senti uma alegria tão grande, uma confiança tão grande, eu falei, poxa, essa senhora cega e tem vontade toda vez de estar na casa do Senhor. E tem muitos que enxergam e procuram desviar da casa de Deus, mesmo sabendo o caminho por onde andar e se desvia da porta da casa de Deus. E ela, certinho o horário dela, marcava, eu pegava ela, eu ia com alegria. Quando eu chegava na igreja, chegava numa empolgação tão grande, porque a confiança que eu via nela passava para mim. Então, eu falava, caramba, ela não enxerga, mas ela tem um coração bom e está querendo estar na presença de Deus sempre. Amém. Isso me alegrava muito. Você me fez lembrar agora algo do nosso irmão Jabas, que ele gosta tanto de estar com os irmãos, tem tanta fé, perseverança. Domingo estava no Zoom com a gente de novo. Ele sempre me anima. Amém. Então, a gente pode parar por aqui. Vamos sempre lembrar de fazer justamente o que Daniel disse, estar ligando para nosso irmão, passando mensagem para o irmão, se puder até fazer uma visitinha ao irmão, que isso realmente é importante neste mundo. Né? Precisamos uns dos outros. Temos a palavra do Senhor, o Senhor nunca nos abandona, mas Ele também usa irmãos para nos animar e nos incentivar. Vamos terminar com oração. Alguém tem um pedido especial? União. União? Eu tenho, sim. Sim. Eu tenho um pedido especial para essa nação, né, e para o mundo. O nosso presidente, né, a gente vê, né, que Deus dê sabedoria aí, né, para que ele venha o povo dar apoio a ele. Né? Eu sei que, queira ou não, é um homem que Deus permitiu que seja nosso presidente. E por isso nós temos que se alegrar e ajudar em oração, porque a perseguição sobre ele é muito grande, entendeu? E eu creio que mudou muita coisa. Então, é isso que eu peço. Oração para o nosso presidente. Muito bem, Alves. Muito bem. Ser líder não é fácil, né? Ser líder é sempre ser alvo de críticas. Exatamente. Então, vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por sua bondade, sua fidelidade. E hoje, Pai, estamos falando sobre a nossa fé. Aumente, Senhor, a nossa fé. Que possamos sempre olhar para a sua palavra, saber que o Senhor é um Deus correto, um Deus justo, um Deus que tudo que prometeu sempre cumpriu e sempre cumprirá. Então, que nós possamos, Pai, como foi o caso de Noé, de Abel, de Enoque, de tantos outros, Senhor, que possamos também servir ao Senhor com alegria, andarmos em sua direção com a ajuda do seu Espírito e receber o galardão no dia final. Também, Pai, pedimos pela igreja que possamos ser um povo unido, um povo que ama o Senhor, e amando uns aos outros, sempre buscando o alvo que é Cristo Jesus. E pedimos também, Senhor, pelo planeta Terra, todas as pessoas em todos os países do mundo, em especial como estamos aqui pelo Brasil, pelo presidente desta nação, todos os outros governantes, Pai, que possam ter sabedoria
também perseverança para fazer aquilo que ajuda a todos, e que todos possam também andar unidos, sabendo que todos têm as mesmas necessidades de saúde, de segurança, de alimentação, de casa, e que possamos lembrar que, como seres humanos, precisamos uns dos outros. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito, tudo que ainda há de fazer. É nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado por tudo aí, gente.